Meu nome é Ana Cecília Campos Barbosa e, juntamente com Ana Laura Campos Barbosa, desenvolvemos o texto Práticas Pedagógicas na Pandemia, Desafios enfrentados pelos educadores no uso das novas tecnologias, para o eixo temático Educação, Inovação e Tecnologias, Educom 2023. Esse é um texto reflexivo sobre como a pandemia Covid-19 impôs desafios à prática de ensino do professor, em um período em que as atividades educacionais foram continuadas, em sua maioria, por meio de recursos tecnológicos. Por muito tempo, esses recursos tão corriqueiros tinham seu uso ignorado, diminuído ou mesmo reprimido em sala de aula, a exemplo de smartphones, tablets e notebooks. Durante o período pandêmico, marcado pelo isolamento social como medida protetiva para controle do contágio, o ensino remoto emergencial foi possível, apesar de inúmeras dificuldades, principalmente através do uso do smartphone, principal mediador da relação acadêmica enquanto as escolas estavam fechadas. Aulas por meio do Zoom ou Google Sala de Aula, envio de atividades por meio do WhatsApp, entre outras estratégias adotadas por professores e gestores, deram continuidade ao ano letivo. No texto, para contextualizar a pandemia Covid-19 e seus impactos na educação, além das práticas educativas no contexto brasileiro, apresentamos discussões e conceitos de Edgar Morin, André Lemos, Pierre Levy, entre outros trabalhos. No entanto, fizemos destaque à professora e pesquisadora argentina Mariana Maggio, que a partir do que define como ensino poderoso, articula práticas de ensino aliada ao que há de mais atual nas tecnologias de informação e comunicação na contemporaneidade. Eis que os grandes desafios se apresentam após o retorno às aulas presenciais desse pós-pandemia. Após quantos aprendizados em ambientes virtuais, como podemos integrar teórico e prático, presencial e virtual? Que tipo de formação podemos ofertar? Que tipo de formação queremos realmente ofertar? Que tipo de sociedade o estudante que ensino vai enfrentar? Será que minhas ações vão contribuir de alguma forma para que ultrapasse as dificuldades provocadas na pandemia? Como continuar usando as novas tecnologias e lidando ao mesmo tempo com poucos recursos? Se para uns os questionamentos sobre a prática e aproveitamento por parte dos estudantes era uma preocupação constante, para outros a pandemia trouxe com ela provocações para o educador, para refletir sobre o seu próprio fazer. Não há como voltar, como era antes, também não dá para ser como antes. Não dá para negar o uso desses novos dispositivos tecnológicos e da vida virtual nas redes sociais. No panorama educacional do que nos encontramos, o uso das tecnologias digitais desafia os educadores a usar o cyberespaço. Se põe dessa maneira como atribuição do professor atrair a atenção dos alunos e usar os recursos tecnológicos, não apenas como entretenimento, mas como fonte de pesquisa de dados e informações para realizar a construção do conhecimento com análise crítica e consciente. É desafio também aprender a lidar com o híbrido. Construir formas híbridas é necessário. Integrar presencialidade e virtualidade, pois essa última também é uma forma da primeira. Talvez seja preciso construir cenários para que os vínculos se deem. Ensinar fora da escola é possível. Nos dias de hoje, precisa ser. Se há muito debatemos o problema da exclusão e sucesso escolar, hoje não podemos concebê-la com exclusividade aos muros da escola. E isso exige um esforço coletivo. É importante lembrar que educar é um processo coletivo e diverso. O planejamento de propostas, o debate de experiências, a crítica e seu registro devem ser divulgados, publicados, discutidos para além das reuniões pedagógicas. Precisamos
discutir currículos, concepções, propostas de governo que possam contribuir para essa transformação social. Discutir, discutir, discutir. Uma discussão que trate tanto de inteligência artificial como também da realidade de escassez de boa parte dos nossos educandos, que carecem muitas vezes do alimento e que as tecnologias ainda são uma necessidade não conquistada. O que Mariana Maggio chama de ensino poderoso é aquilo que nutre, comove, vale a pena ser vivido, pois transforma o sujeito que aprende, pois se sente capaz de transformar seu modo de viver, sua sociedade. E esse ensino não pode ser construído sozinho, mas compartilhado com seus pares, com seus estudantes, considerando as tendências culturais em uma didática ao vivo, construída coletivamente, na sociedade que temos para a sociedade que queremos. Quem não precisa de tudo isso? Seja estudante ou professor, após todo esse turbilhão vivenciado pela humanidade. Assim, nosso referencial teórico, nossa discussão, contribuiu para uma reflexão das práticas pedagógicas durante a pandemia e nos prepara para o pós. Entendemos ensino e ação do professor como potência em transformar a escola, seja ela básica ou superior, em um espaço inclusivo em que se cruzem pessoas, que se constroem, que se formem e que possam atuar ativamente na sociedade. E hoje não há como se construir esse ambiente não levando em conta toda uma cultura de mobilidade, conectividade e tecnologias diversas que fazem parte do mundo contemporâneo. Levar isso em conta e proporcionar essa vivência em prática pedagógica pode contribuir para a construção de cidadãos plenos de condições de exercício de autonomia e crescimento. Esse texto procurou expor como a pandemia provocou impactos na educação e suas práticas pedagógicas, provocando rupturas, medos, exclusões, mas também demonstrou a necessidade de mudanças, não só de condições materiais, mas de atitude e perspectivas de todos aqueles que partilham de uma prática educacional e formativa dos estudantes. É preciso dar um passo adiante. Leiam o texto e ficamos por aqui. Muito obrigada.